Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma a sessão do nosso encontro aí, do nosso workshop, o chamado do despertar, cocriando uma nova realidade. Estamos aí, eu acredito que esse seja o nosso encontro mais importante, porque passamos por todos os nossos tópicos de aprendizado para então aprendermos, né, de fato, o que todo mundo que está aqui eu tenho certeza que é dar realmente uma girada aí na vida, uma reviravolta, modificar o que tem vivido nos dias de hoje e realmente iniciar aí uma nova fase, cocriando aí então uma nova realidade. Acredito que esse seja um encontro que a gente já veio preparando anteriormente, com o aprendizado que a gente já teve, para que a gente estivesse então nesse momento aqui de forma presente, né? Para que a gente então possa compreender o que é a cocriação e compreender o poder que nós temos enquanto cocriadores e o poder que nós possuímos de modificar a nossa realidade. Então, eu gostaria agora de pedir, né, para cada um de vocês, porque eu tenho certeza que tiraram esse tempo, alguns vindo do trabalho, outros talvez e também, né, geralmente a gente está saindo também do trabalho ou com outras preocupações. Então, que a gente realmente tire esse tempo agora, para que a gente possa respirar fundo e estarmos aqui agora não só de corpo presente, mas de corpo e alma, e espírito, e consciência e compreensão. Então, que a gente possa agora canalizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, respirar fundo e absorver de forma mais possível que a gente tenha mesmo tudo aquilo que a gente vier aqui agora para falar nesse momento. Acredito que todos que estejam aqui tiraram esse tempo, né, para estar aqui de forma efetiva. Então, vamos agora realmente respirar, fazer uma respiração aí consciente, fechar os olhos aí por alguns minutos, por alguns segundos que seja, e que a gente possa, então, agradecer por esse momento que estamos aqui, nessa egrégora que foi formada, onde todos que estão aqui estão com alguma intenção, e colocar a nossa energia nesse momento presente, nos desconectando de tudo aquilo que esteja nos prendendo, das nossas preocupações, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, e que a gente possa realmente, verdadeiramente estar aqui e que a gente possa absorver o máximo possível das informações, que a gente coloque todas elas em prática e que a gente consiga, de fato, fazer o que a gente veio buscar, que é viver essa vida da forma como a gente merece viver, acreditando e confiando que é possível a gente melhorar naquilo que é preciso, é possível a gente fazer milagres, e a gente realmente precisa de confiar e acreditar no fluxo, no Deus universal, nessa fonte, nesse Deus todo-poderoso. Cada um pode dar um nome, seja, não sei qual a crença de cada um que aqui está, mas eu acredito que cada um daqui acredita nessa força maior, que seja o universo, que seja Deus, que seja essa força maior, que seja esse campo quântico, mas todos nós aqui estamos imbuídos nesse sentido e nesse propósito, de compreendermos quem somos e como somos nesse poder que nós temos de co-criadores. Então, nós viemos, nos demais encontros, nós viemos semeando até chegarmos nesse ponto, que é o ponto-chave, o ponto da virada. E compreendemos, então, que tivemos a primeira aula, onde compreendemos que a nossa frequência, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles emitem uma frequência, e com ela, então, a gente tem a nossa assinatura vibracional. Então, eu não sei, eu gostaria até de que vocês interagissem aqui comigo hoje. Eu também sou uma aprendiz, estou aqui com vocês aprendendo, me colocando aqui à disposição como uma facilitadora, talvez alguém que já esteja aí nessa caminhada e que tenha buscado algum conhecimento antes e quero compartilhar ele com vocês. Mas eu gostaria que vocês participassem aqui comigo e me dissessem se os demais encontros realmente trouxeram algum aprendizado para vocês
pelo menos no sentido de que vocês se tornassem conscientes, no sentido da energia que vocês estivessem emitindo para o universo. Se nas situações aí do cotidiano, do dia a dia, vocês pararam para pensar em qual energia estavam vibrando, ou se deixaram mais uma vez ser levados pelo piloto automático e emitiram uma frequência, uma vibração que não era compatível aí com a frequência que a gente realmente compreendeu lá na escala de Hawkins, que é a frequência que cocria as coisas boas, porque co-criadores nós somos, mas temos que ser de forma consciente, porque estamos todos aqui cocriando o tempo todo. E aqui a grande questão é, vamos cocriar de forma consciente, vamos cocriar de forma positiva, vamos cocriar as experiências que a gente realmente deseja viver. Vamos sair da nossa cegueira espiritual, vamos deixar de ser manipulados, vamos deixar de não enxergar aquilo que fazemos, vamos passar a atuar como pessoas pensantes, como seres que realmente compreendem qual é importante, qual o poder que tem, qual o poder que possuem, e o quão importante é a gente realmente compreender esse processo da cocriação, e a gente, então, fazer essa mudança, né? Esse alinhamento vibracional, o alinhamento da nossa energia. Então, se vocês se pegaram aí nas situações cotidianas e se dispuseram a pensar, a parar em alguma situação que talvez tivessem colocado vocês aí de forma que vocês fossem reagir, ou com raiva, ou com medo, ou com tristeza, se vocês, então, compreenderam que essa frequência não cocria coisas boas e pensaram nas atitudes e modificaram essa frequência para, então, emanar uma outra vibração e atrair outras energias, né, melhores e outras experiências melhores. Aí, quem puder ir escrevendo e comentando, compartilhando o que é que realmente puderam, né, compreender desses nossos últimos encontros, isso é importante para que eu saiba e para eu compreender em qual ponto é que vocês estão, porque essa aula de hoje, ela realmente ela é uma chave, né? Vamos pegar a chave da nave, todos juntos, porque o que eu tenho aqui no meu coração, eu tenho como experiência pessoal, que é uma pessoa realmente que conseguiu transformar a vida, modificar toda uma estrutura, e eu sou a prova de que é possível. E se eu conseguir, você também consegue, porque a gente precisa aprender pelos exemplos, mas também pela parte teórica. Mas quando a gente realmente percebe que alguém conseguiu, a gente entende ainda mais, né, com ainda mais força de que é possível, porque eu sou uma pessoa comum, e modifiquei muitas coisas na minha vida. Então, tem pessoas aqui que me conhecem, tem pessoas da minha família, outras talvez estejam me conhecendo agora, mas o que eu posso dizer é que passei por muitas situações, assim como todos daqui eu tenho certeza que passam, até porque nós estamos aqui como aprendizes e estamos aqui para crescer. Eu não digo, não utilizo a palavra evoluir, porque eu acredito que todos nós somos consciências. Nós estamos aqui para despertar. Porque se eu coloco a palavra evoluir, é algo muito que realmente não faz não acredito nessa palavra. Eu acredito, por exemplo, se você colocar entre um empregado e um empregador e falar que o empregado ele é menos evoluído, eu não acredito nisso. Eu acredito que o empregador, talvez, ele tenha uma consciência de ser um empregador. E o empregado ainda está na consciência de estar naquela posição. Não é demérito de ninguém. Portanto, não utilizo a palavra evoluir. Acredito que todos nós somos seres perfeitos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, a cada um de nós foi dada o livre-arbítrio, né? E todas as ferramentas para que a gente realmente possa crescer, para que a gente possa despertar, para que a gente possa enxergar o nosso poder e para que a gente possa realmente reconhecer como nós somos co-criadores. E o que é a cocriação? Quando a gente diz cocriar, é porque nós, como esses seres que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos criadores. E nós criamos a nossa realidade. E quando eu digo que a gente cria a nossa realidade,
é algo que pode até assustar algumas pessoas, porque quando a gente se coloca muito na posição de vítima, a gente acredita que o que acontece na nossa vida é obra do destino, ou é obra do acaso, ou é obra né, de alguém que foi lá e nos fez determinado mal, ou alguém. A gente está sempre buscando culpar alguém. Mas o que eu quero que vocês compreendam, que é algo assim que a gente precisa realmente admitir e assumir, que o primeiro passo para esse despertar espiritual, que também já foi um assunto trabalhado no nosso segundo encontro, é a gente ter consciência de quem somos e de que nós criamos a nossa realidade. Portanto, tudo o que você vive hoje na sua vida não é obra do destino, não é obra do acaso, não é obra de ninguém, é obra sua. Portanto, se você não está gostando do que você está vivendo hoje, daquilo que está ao seu redor, olhe para você agora, nesse momento, e compreenda que você é o único responsável por todas as experiências que você atrai e por tudo aquilo que você está vivendo. E esse é o verdadeiro despertar, quando a gente realmente deixa de colocar a culpa em alguém e a gente assume a nossa responsabilidade. Mas, além de ser uma responsabilidade, ela é também um presente. É um presente que Deus, o universo, esse infinito co-criador, ele nos deu. Nós somos capazes de criar a nossa realidade. Então, a cocriação é exatamente isso, é a gente criar com essa força maior, porque sem essa força maior, nós não fazemos nada. Nós estamos aqui vivendo essa experiência humana, cocriando com ele. Então, junto a essa força maior, Deus, essa fonte superior, o vácuo quântico, vários autores utilizam várias outras denominações, o universo, a gente cocria. Então, o que é preciso que a gente compreenda dessa questão da cocriação? Existe uma fórmula mágica para isso? Existe uma fórmula da gente cocriar na nossa realidade? Sim, existe uma fórmula da gente cocriar a nossa realidade. E essa forma da gente cocriar a nossa realidade é a gente unir uma ação, uma intenção clara com as nossas emoções. O Wendel falou aqui agora comigo e eu gostaria de perceber o que o Wendel está falando, porque, como eu disse, eu gostaria que vocês participassem nos encontros anteriores. Eu também estou aqui como aprendiz, mas eu quero realmente sentir a energia de vocês e quero que vocês vão me dando aí dicas, orientações, aquilo que vocês realmente querem que eu fale aqui nesse momento, que para mim é muito importante. Como eu disse, hoje é um grande encontro, porque essa informação que eu fui obtendo nesse meu processo do despertar espiritual é o que eu mais tenho a intenção de passar para vocês, de passar para as pessoas que estão ao meu redor, e que a gente faça esse trabalho aí de formiguinha e que um vai passando para o outro, porque a gente precisa viver em um mundo melhor, viver em um mundo mais alinhado, viver em um mundo onde as pessoas estejam de bem com a vida, e não só estejam reclamando e passando por perrengues. A gente pode mais, juntos. Juntos nós fazemos diferença nesse mundo. Então, o Wendel disse que os encontros estão ajudando. Que legal, muito bom. Fico muito feliz por isso. Tá, Wendel? Eu fico muito feliz mesmo. Que bom! Olha só que interessante. Mas, Wendel, sobre isso, porque da mesma forma que você colocou agora, que você nunca tinha ido para a praia e não tinha parado para perceber, para contemplar, eu exatamente trouxe hoje, nesse PDF aqui que nós vamos vivenciar aqui nessa aula, sobre a questão da gente estar presente. Por isso é que eu quis dizer, trazer aqui, né, no início da aula, vamos tirar, né, tudo aquilo que esteja aí nos prendendo. Vamos esquecer todos os nossos problemas, vamos deixar lá presos mesmos, arraigados à Matrix. Vamos estar aqui nesse momento de corpo presente e alma presente e consciência aberta, para que a nossa consciência possa realmente se expandir. Uma das coisas que você trouxe, Wendel, é que a gente realmente tem muita dificuldade de estar no momento presente. Porque a gente, por exemplo, a gente já acorda, né, todos os dias aí, cada um, eu acredito aqui, que tem uma rotina. Então, você já acorda com uma rotina já determinada. Cada um aqui já vai seguir um esqueminha ali já pré-estabelecido.
Alguns vão acordar, vão tomar um café da manhã, outros já vão acordar, vão tomar um banho, mas você já tem aquela rotina ali. E aí, quando a gente tem uma rotina, a gente deixa de estar abertos para que um elemento novo surja. A gente fazendo todos os dias a mesma coisa, a gente está sempre repetindo as mesmas coisas, e o hoje, ele é o ontem, porque eu não estou me permitindo me abrir para receber algo novo. Então, quando você para, Wendel, e contempla e sente, né, a energia do mar, a energia da praia, e consegue, então, sentir a conexão com a natureza, na verdade, você primeiro está se conectando a você. Você está se vendo com essa consciência que está vivendo nesse meio. E a gente sequer tem noção disso. Nós estamos tão robotizados, vivendo tanto aí rotinas e não nos permitindo viver coisas novas, que a gente acaba realmente deixando de contemplar, de apreciar os menores momentos, as pequenas coisas, e a gente, infelizmente, muitas das vezes, a gente está vivendo no automático, robotizado. E vivendo de forma automática e robotizada, a gente sabe que a gente, dessa forma, é facilmente manipulado, né? A gente é manipulado e a gente é levado para lá, para cá, para lá, para cá, sem sequer questionar qualquer coisa, e a gente simplesmente vai. Você já acorda, literalmente, no piloto automático. Então, é um convite mesmo para que a gente possa estar mais presentes com a gente, para que a gente possa se olhar, para que a gente possa contemplar as pequenas coisas. O simples fato de abrir os olhos, né, na manhã que a gente acorda, e ao invés da gente já acordar e já pensar que eu tenho que pegar o celular para ver ali a internet, não sei se é o Instagram, ou se é algum e-mail, ou se é a mensagem de alguém, mas tudo isso já vai nos deixando realmente desconectados. Então, é um convite para que a gente possa estar mais presentes com a gente, porque nós somos as pessoas mais importantes da vida, da nossa vida, nós somos os mais importantes. Antes de... É igual um avião quando está caindo e a gente entra no avião, a primeira orientação que ele nos dá é que se o avião cair, coloque a máscara primeiro em você, para que depois você, então, possa ajudar alguém. Então, a gente tem que se ajudar em primeiro lugar. Coloque a máscara em você. Respire você, coloque os seus pensamentos em alinhamento, alinhe a sua energia, alinhe o que você pensa, alinhe o que você vê, alinhe o que você sente. E a gente realmente precisa disso, de estar presentes, porque não estamos. E essa é uma das coisas que é mais difícil, mas que é também uma das coisas mais libertadoras. Quando a gente deixa de simplesmente seguir no piloto automático, e a gente passa, então, a colocar a nossa atenção naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está vivendo, a gente passa a cocriar de uma forma consciente. Então, é um convite para que a nossa cocriação seja consciente. Porque, por mais que ninguém acredite, mas nós estamos o tempo todo cocriando. Então, as piores coisas que você imagina, elas podem acontecer, assim como as melhores coisas. Porque tudo aquilo que você acredita é o que vai acontecer. Aquilo que você acredita, acontece. A cocriação é isso. É você alinhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, com uma ação clara, e você, então, cocriar a sua realidade. E você vai cocriar com essa força maior. Então, para isso, é que a gente realmente precisa estar no presente, é que a gente precisa estar alinhado, é que a gente precisa estar com a nossa frequência elevada. Quer mudar a sua vida? Muda a sua energia, muda a sua frequência. A frequência é a chave mestra para modificar o que você está vivendo. Se hoje você vive qualquer situação que não está adequada, que você não está gostando, que não dá mais, muda a sua frequência. Muda a sua frequência. Vamos relembrar nosso primeiro encontro na escala de Hawkins. Nós vimos cada sentimento, como cada sentimento emite uma frequência. E nós vimos que para cocriar, né, a gente começa a cocriar coisas boas, a gente precisa começar a vibrar pelo menos em 200 Hz, que é a frequência da coragem. A partir da coragem, que é a coragem que a gente tem de olhar para a gente e de realmente compreender como que funciona
e que a gente é responsável por aquilo que a gente está vivendo, então eu tenho coragem de mudar. A partir desse momento, eu já começo a elevar a minha frequência. E eu elevando a minha frequência, eu modifico tudo que está ao meu redor. Eu não preciso mudar ninguém, eu mudo a mim, mudo a minha energia, e tudo que está ao meu redor vai, com certeza, irá mudar. Eu não preciso mudar de cidade, eu não preciso mudar de emprego, eu não preciso mudar de relacionamento, eu preciso mudar a mim. Mude você. É um convite para que você mude realmente, né, de forma interna, e que você realmente passe a emitir essa vibração, essa frequência que vai atrair, então, experiências boas para a sua vida. Então, a gente realmente precisa ter. E algo muito interessante da questão da cocriação. Muitas das vezes, nós estamos pensando de uma forma, mas sentimos de outra. E isso é uma incongruência vibracional. Então, a gente não cocria aquilo que a gente quer. Às vezes, a gente fala, mas eu quero tanto uma coisa, às vezes eu quero tanto, por exemplo, ganhar um prêmio. Nossa, eu gostaria tanto de ganhar um prêmio, por que que eu não ganho esse prêmio? Porque às vezes o meu pensamento, né, ele tá lá que não, eu quero ganhar o prêmio. Mas o meu sentimento, no meu sentimento, eu não acredito que eu vá ganhar esse prêmio. Eu não acredito que eu mereça esse prêmio. Então a gente realmente precisa ter esse alinhamento, essa congruência entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Quando coração e mente estão alinhados, a gente passa, então, a co-criar as melhores experiências para as nossas vidas. E uma coisa interessante também da gente dizer é que a gente não cria, de fato, nada, porque tudo já existe, tudo, de fato, já está disponível para nós no universo. Tudo, absolutamente tudo, está disponível para nós. E o que a gente realmente faz é acessar. E para que eu acesse as melhores oportunidades, as melhores possibilidades, eu preciso elevar a minha frequência. E se eu elevo a minha frequência, eu acesso as melhores coisas. Porque tudo já está disponível. Porque muitas das vezes também a gente se perde pensando, às vezes a gente nem sabe o que deseja de fato, mas tenha certeza que com você está o universo, essa força maior, esse campo quântico, ele enxerga muito mais do que a gente. Ele vê toda uma situação de um modo geral. Muitas das vezes a gente está enxergando só uma pequena ponta ali do iceberg, mas é o universo que está vendo todo. Então, simplesmente a gente precisa confiar mesmo, confiar nessa força maior, confiar nesse fluxo, se render a ele, né? E se deixar realmente se levar por ele, porque ele é que sabe dos melhores caminhos, ele é que sabe das melhores oportunidades, ele é que vai nos entregar as melhores possibilidades. Às vezes eu peço para o universo, eu quero dinheiro, e às vezes eu acredito que a minha forma de ganhar esse dinheiro é só através de um prêmio de loteria, por exemplo. E sendo que o universo está ali me entregando milhares de oportunidades, milhares de possibilidades de eu estar sendo próspera e abundante. E eu não estou enxergando, porque eu coloquei na minha cabeça que a prosperidade, para mim, só vem se for através de um prêmio de loteria. Então, a gente tem que realmente confiar que o todo sabe mais. Confiar que ele é que tem o mapa do tesouro. E deixar claro qual é a nossa intenção. Eu quero prosperidade, eu quero abundância, vamos deixar claro para o universo. Eu quero prosperidade, eu quero ser próspero, eu quero ser abundante. Sabe o que o universo vai falar para nós? Ele vai entregar. Porque quem não é abundante somos nós. O universo por si só, ele já é extremamente abundante. Basta a gente olhar para a natureza. Olha só a abundância que nós temos de água. O universo não economiza. São quantos mares, rios. O universo não economiza em nada. Olha uma árvore, são quantas folhas, são quantas flores, quantas espécies de aves, quantas espécies de animais. O universo ele é a pura abundância. Pura abundância. Se o universo, por exemplo, der R$1 milhão hoje para uma pessoa, você acha que ele vai ficar pobre se ele der para outra na sequência? Ele não vai ficar pobre. Então, a gente realmente precisa modificar a nossa forma de compreender quem somos, compreender o que merecemos, que é aí que entra o nosso segundo encontro, que o quanto foi importante
esses nossos encontros anteriores, para que a gente estivesse agora, nesse momento, falando sobre isso que a gente está falando agora, sobre o que é a cocriação e sobre como que a gente cocria. Então, é preciso que a gente compreenda que as crenças, que é aquilo que a gente acredita, elas precisam realmente mudarem. E a gente precisa realmente ter essa confiança maior no todo, ter essa visão diferente de nós, sem culpa que a gente carrega, sem peso, sem tudo isso, tantas demandas que a gente vem carregando, são transgeracionais, e a gente carrega sem se dar conta, né, do nosso merecimento. E lembrando que tudo aquilo que a gente acredita é o que a gente cocria, então a gente realmente precisa, né, modificar o que a gente pensa ao nosso respeito, o que a gente sente sobre a vida, o que a gente pensa sobre o mundo, o que a gente pensa sobre tudo, porque as nossas crenças, elas são a lente que vão fazer a nossa cocriação. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, eu cocrio. Então, o que você está pensando hoje da sua vida? O que você está pensando hoje a seu respeito? Você quer cocriar um relacionamento bom na sua vida? Para isso, você tem, então, que perguntar para você, por que você não está cocriando um bom relacionamento? Você realmente acredita que existe um bom relacionamento? Você acredita que é possível que duas pessoas estejam juntas aí, realmente pelo poder do amor, e que possam crescer juntas? Você de verdade acredita nisso? Então, a gente realmente precisa compreender quais são as crenças que a gente tem, para que haja congruência entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Por isso é que eu falei antes, vamos fazer aí realmente a investigação das crenças que a gente tem, porque senão a gente vai continuar de forma inconsciente, cocriando o que está no nosso inconsciente. A gente precisa fazer realmente essa limpeza, essa mudança. A gente precisa realmente acreditar que é possível a gente viver coisas boas, a gente precisa acreditar na nossa força, e mais do que tudo, eu acredito que todos que estejam aqui hoje confiam que Deus é amor. Então, se Deus é amor, ele quer entregar o melhor para cada um de nós. Ele não quer ver ninguém sofrendo, ele não quer punir ninguém. Deus, ele simplesmente quer entregar para nós aquilo que a gente acredita que merece. Por essa razão é que a gente realmente precisa confiar, né, que a gente é um ser infinito, próspero, ilimitado, esse ser que foi feito à imagem e semelhança dele, do Criador, e nós somos co-criadores com Deus, com ele, com essa força maior. Como Jesus já disse, vós sois deuses. Vamos reconhecer a nossa essência divina, essa nossa natureza espiritual. Porque assim como a gente estava falando agora há pouco, Wendel, que a gente acorda todos os dias no piloto automático e que a gente já não tem mais nem a sensibilidade de parar na praia e contemplar o mar. Que bom que você fez isso, meu amigo. Estou feliz por você. E a gente vai perdendo essa sensibilidade, e aqui nesse mundo aqui ocidental, né? Porque no mundo ali oriental, do lado ali, da Índia, na China, ali já é diferente. As pessoas ali, elas têm uma outra cultura, e é uma cultura onde realmente eles são mais voltados para o lado espiritual. Aqui no Ocidente, a gente é muito materialista, a gente está muito desconectado de quem somos mesmo, em essência, em verdade, em espírito. A gente acredita que é somente essa matéria aqui, a gente acredita somente naquilo que a gente pega, naquilo que é palpável, mas não é isso. A gente tem que compreender que o universo, ele é um campo quântico, e tudo nesse universo, ele é energia. E é sobre isso também que a gente precisa entender, porque às vezes nem isso a gente tem essa visão de que tudo é energia. Então, eu gostaria também de deixar claro para vocês, se a gente hoje está aqui falando pela internet, isso é uma onda que veio e que nos conectou. Se tem o controle se tem o rádio, por exemplo, é uma onda que vem e conecta. A televisão é uma onda que conecta. Então, são infinitas as ondas, são várias coisas que não estão ao alcance dos nossos olhos. A gente não enxerga as ondas que estão aqui agora, nesse momento, nos conectando, mas elas existem. Não é porque a gente não está enxergando que elas não existem, elas existem. Então, a gente tem que realmente compreender o quanto os nossos sentidos, né, esses 5 sentidos aí do ser humano, eles são limitados, o quanto eles nos limitam,
Porque se eu não vejo, se eu não ouço, não existe? Não, existe. Existem, estão coexistindo aqui com a gente, e a gente tem que compreender que se tudo é energia e se tudo é frequência, vamos mudar nós a frequência que estamos emitindo. Não adianta nada a gente estar, por exemplo, querendo, né, fazer algo, mas se a gente está vibrando no ódio, na raiva, na falta do perdão, se a gente está realmente do nosso coração exalando o julgamento, ou se a gente está exalando a raiva, o ódio, o rancor, quanto mais a gente faz isso, mais experiências negativas a gente está atraindo para as nossas vidas, porque tudo é frequência. Não adianta eu querer atrair para mim uma situação boa se eu estou vibrando no ódio, na raiva, né, no rancor. Não faz sentido. Então, voltando aqui, falando da cocriação, que a gente primeiro, que eu quero que vocês, caso vocês queiram anotar, porque é uma fórmula mágica, mas depois também, quando a gente encerrar aí esse nosso grupo, esse workshop, eu vou enviar para vocês, tá? Um PDF com todos esses nossos encontros, com os pontos mais importantes, com as coisas mais interessantes aí que a gente abordou, para que realmente vocês possam depois reler, né? Ter esse acesso aí, buscar mais informações. A gente sabe que esse processo é só o pontapé inicial. E cada um vai fazer o seu trabalho interno, né? Cada um vai buscar fazer as buscas que julgar interessantes, buscar outras pessoas também que falem sobre o mesmo assunto, e com certeza vai agregar aí para vocês, e eu vou trazer esse material, vou disponibilizar para vocês esse material, tá bom? Na ordem cronológica aí que nós viemos fazendo aí nesse workshop, para que realmente sirva aí de um material de apoio, né, para vocês, e para que realmente a gente possa nos tornar, né, pessoas melhores, mais conscientes de quem somos, da energia que estamos emitindo, porque se a gente soubesse, como eu disse agora, se a gente enxergasse a onda, por exemplo, que está nos conectando nesse momento, a gente se preocuparia em qual onda a gente está emitindo para as pessoas também que estão ao nosso redor, né, para os nossos filhos, para os nossos amores, no nosso local de trabalho, porque todos nós estamos conectados, estamos interligados, e vocês podem perceber, quando a gente chega em algum ambiente que está pesado, eu, por exemplo, trabalhei muitos anos em delegacia, né, 20 anos como policial civil, e nesses meus 20 anos, o que eu posso dizer para vocês, muito assim, claramente, é o quanto é pesada a vibração. Você entrar num lugar que ninguém chega ali para te dar nenhuma notícia boa. São várias vítimas, seja de roubo, de assalto, estupro, pedofilia, é muita coisa pesada. Então, a gente é capaz, né, de sentir essa energia. E essa energia, ela nos afeta, ela nos atinge, porque nós estamos todos conectados. Por isso é que a gente está aqui hoje. Realmente não é só por nós, mas é também para a gente entender o quanto nós somos responsáveis, né, por cada parte do que nos cerca e pelo todo que nos envolve. Cada passo que a gente dá, cada pessoa que está ao nosso redor, cada momento que a gente vive, que a gente está andando e está circundando, cada energia que a gente está emitindo, porque nós somos como frequência de rádio, nós somos como estação de rádio. Eu quero que vocês compreendam isso. Imagina uma estação de rádio. Então, por exemplo, você colocou lá na rádio AM, né? Foi lá e pôs na rádio AM, vai tocar a música que está lá na rádio AM. Assim somos nós. Se você vibrou na raiva, vai chegar para você experiências de raiva. Se você vibrou na tristeza, vão chegar para vocês experiências de tristeza. Se você vibra no amor, vão chegar experiências de amor. E isso por quê? Porque o universo pune, por exemplo, algumas pessoas podem falar, mas então o universo ele está punindo, né? Não, ele não pune. O universo ele age como um espelho. Aquilo que você é refletido. Todas as situações que você vive hoje na sua vida é reflexo do que você está sendo. Se você quer realmente mudar algo na sua vida, mude você, porque o universo ele te devolve o que você está refletindo. Aquilo que você reflete para o universo, aquilo que você vibra
para o universo, ele te vibra e te devolve em dobro. Então, se eu acho que a vida é difícil, o que o universo vai me dar? Mais experiência de dificuldade. Se eu acho que relacionamento é tudo fracassado, o que o universo vai me devolver? Mais experiências de relacionamento fracassado. Se eu acredito que para eu ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito, o que o universo vai me dar? Mais experiências como essas. Então, aquilo que eu acredito, o universo me devolve. Então, gente, pode parecer simples, e é, desde que realmente a gente modifique a nossa frequência, modifique a nossa forma de se enxergar, compreenda o nosso poder e faça essa revolução aí interna, porque essa é uma questão mesmo de autorresponsabilidade. Quem eu estou sendo? Quem eu estou sendo para mim? Quem eu estou sendo para o mundo? Quem eu estou sendo para as pessoas ao meu redor? Então, a gente realmente precisa, né, ter essa responsabilidade. E aí, para a gente cocriar, o que eu quero que vocês anotem ou esperem o PDF, a gente precisa ter clareza sobre o que a gente quer manifestar. Porque o universo, ele não funciona quando eu libero para ele vários feedbacks. Ah, eu quero hoje um carro do modelo X. Daqui a pouco eu já penso que eu quero um carro do modelo Y. O universo, ele vai te dar se você ficar titubeando, ou se você ficar... Igual, imagina você agora num restaurante e pediu para o garçom um prato. 2 minutos depois você chama o garçom, não, eu mudei de ideia, eu quero outro prato. 3 minutos depois, chama o garçom de novo. Troquei, eu mudei de ideia, eu quero outro. Então, o que o garçom vai fazer? Né? Vai mandar você se lascar para lá. A gente precisa ter o quê? Convicção, clareza do que a gente quer. E quanto mais claro for a minha intenção, mais clara vai ser o que o universo vai me devolver. Então, seja claro. Quer, por exemplo, manifestar um relacionamento amoroso? Seja claro, eu quero um relacionamento amoroso. Aí vamos lá colocar quais as características da pessoa que você quer. Como que essa pessoa que você quer tem que ser? Tem que ser trabalhadora? Tem que ser elegante? Tem que ser culta? Tem que ser uma pessoa que te trate bem? Tem que ser uma pessoa que vá acrescentar na sua vida? Quais as características? Alto, baixo, gordo, magro? Como que essa pessoa tem que ser? Seja o mais claro possível. Mais claro. O universo, ele exige clareza. Seja claro, porque quando você é claro com o universo, você está demonstrando a sua intenção. A sua intenção tem que ter essa clareza, para que você, então, cocrie de forma exata, para que você não corra o risco de cocriar o que você não quer. Né? Porque às vezes você não tem a clareza na sua cocriação, no seu pedido, e o universo ele vai te dar, então, algo que você não pediu. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história de uma pessoa, por exemplo, que um dia falou: eu quero um relacionamento. Não, a pessoa disse: eu quero um diplomata preto, tá? Isso foi alguns anos atrás, e essa pessoa queria esse carro novo, na época era um diplomata, era um carrão, enfim. E aí ela disse: eu quero um diplomata preto. Falou para o universo. Agora eu estou cocriando o universo, eu quero um diplomata preto. Passou determinado tempo, ela foi em uma festa, chegou nessa festa, onde estavam reunidos vários diplomatas, e um deles, por acaso, veio até essa pessoa, conversou com ela, e esse diplomata era negro. Elas conversaram, hoje estão casados já, há mais de 25 anos casados. Mas vocês estão entendendo onde eu quis chegar? Ela pediu um diplomata preto, ela quis um diplomata preto, ela falou para o universo, e ela não foi clara, ela não especificou. E o diplomata entregou para ela, o universo entregou para ela, realmente um diplomata preto. Não há que dizer que o universo não entregou, não é mesmo? Só que no caso foi um relacionamento. Por isso que eu digo para vocês, sejam claros, especifiquem mesmo aquilo que vocês querem. Se for um emprego, o que é que eu quero nesse emprego? O que esse emprego tem que ser para mim? Eu tenho que fazer o que nesse emprego? Eu tenho que ganhar quanto nesse emprego? Coloca lá o valor X que você quer ganhar. O que você tem que fazer nesse trabalho? Como que você vai, o que você está fazendo nesse trabalho? O que é esse trabalho? Você é líder? Você é liderado? Quanto que você ganha? Seja claro nesse trabalho. Então, o primeiro passo, né, da cocriação é realmente a gente definir a intenção.
ter clareza, porque a gente não tendo clareza pode correr o risco do universo te entregar outra coisa que não estava nos seus planos. Então, a gente tem que realmente ter a clareza, mostrar para o universo o que, que a gente quer, né? Ter a confiança, ter gratidão de que o universo irá nos entregar. Quando eu falo de visualização e afirmação, é porque quando eu realmente peço algo para o universo e algo que, por exemplo, eu posso realmente compreender como um vetor, né, uma ferramenta para que eu materialize aquilo que eu quero de uma forma mais rápida, é realmente através da visualização. O que seria a visualização? Visualização, gente, é como se fosse para você realmente visualizar, você vivendo aquela realidade. Você, é um carro, então você já se visualiza dentro daquele carro. Você sente você andando naquele carro. Como que seria se você tivesse esse carro? E você vai visualizar cada detalhe do carro, o que ele tem, qual acessório que esse carro tem, que você quer que esse carro tenha, né? O que esse carro vai, para onde ele vai te levar, qual a potência desse carro, quanto que esse carro vai consumir de combustível, tudo isso. E aí você vai visualizar, você realmente estando nesse carro. E aí a gente vai partir, gente, para o outro ingrediente, né, da cocriação, que é o ingrediente da emoção. Quando a gente emociona, tem a intenção clara e uma emoção elevada, a gente realmente funde essas duas coisas, a clara intenção com a emoção. A gente fala na física quântica que a gente colapsa a função de onda. E aí a gente cria, então, uma nova energia e a gente acessa as infinitas possibilidades que estão no campo quântico. A gente vai acessar, então, essa nova realidade. Tá vendo, Wendel? Que bom. Então, você sabe o que acontece? Agora você está aqui, né? E você percebeu, então, mais uma coisa para a gente ratificar, como a gente está cocriando de forma inconsciente, e acaba que a gente vai cocriando coisas que a gente não quer. Que bom que dessa vez você pôde cocriar aí algo que você realmente desejou, né? Com certeza você visualizou, sentiu uma emoção aí no seu coração e cocriou aí a melhor coisa que foi para você. Que bom, meu amigo, que bom. Fico muito feliz mesmo, tá? Então, essa fórmula que a gente tem que realmente compreender, que é a gente ter essa intenção clara, né? E uma emoção elevada. Porque, mais uma vez, eu falo, tem que ser as duas coisas associadas, o pensamento e o coração. Se o pensamento quer algo, mas o coração não sente que é merecedor, ou não sente que é capaz, ou não sente que aquilo é real, não adianta, não cocria. Então, você realmente tem que unir as duas coisas. O pensamento, né, a intenção clara, que aí a gente já está no córtex cerebral, com a emoção elevada, que é o nosso sentimento. E eu posso dizer para vocês que a emoção, ela é ainda mais eficiente do que só o pensamento. A intenção clara, sem o sentimento, não cocria nada. E a emoção elevada, sem o pensamento, também não vai sair do lugar. Mas as duas coisas juntas, elas fluem e elas vão fazer a gente acessar as infinitas possibilidades e materializar os nossos desejos. Essa é a fórmula. Lembrem-se sempre disso. Tenham uma clara intenção daquilo que vocês querem e emocientizem-se. Levem as suas emoções mesmo. Aí é você, por exemplo, imaginar-se como que vai ser como quando eu estiver dirigindo esse carro. O que eu estou sentindo quando eu pegar a chave desse carro na garagem? Como que eu vou me sentir quando eu estiver andando nesse carro ou apresentando esse carro para minha companheira, para minha família? Qual que vai ser a minha sensação de mim comigo mesmo? O que eu vou achar de mim? Eu consegui, eu venci mais um desafio, mais uma etapa. Eu realmente atraí isso para minha vida. Como que você vai sentir? Então, a gente tem que realmente ter todos esses sentimentos, vibrar nesses sentimentos, para que a gente colapse a função de onda. Já é um termo aí que eu quero deixar e trazer para vocês nos nossos próximos encontros, que a gente vai adentrar aí o universo da física quântica, para a gente realmente compreender o que seria um colapso da função de onda. Mas aqui no momento, fica realmente só para que vocês compreendam que esse colapso da função de onda é a materialização do desejo.
colapsei, materializei. Eu senti, eu intencionei, eu materializei, certo? Então, tem que ser as duas coisas unidas. Eu quero só voltar aqui nas figuras anteriores, porque é aquilo que eu trouxe aqui no nosso encontro, né, no início ali do nosso encontro, da questão da gente se manter presente, porque quero que vocês compreendam algo, como a gente está, como eu disse aí, falei da questão das ondas que nós não enxergamos, nós estamos compartilhando energia com as pessoas sem que a gente saiba também, assim como as pessoas estão compartilhando energia com a gente sem que a gente saiba, porque a gente não está vendo, a gente não enxerga, então mas a gente tem que ter essa consciência. Então, quando a gente entrou aqui nesse encontro, quando eu disse para vocês, vamos realmente estar aqui presentes, deixar o que for lá do lado de fora e estarmos aqui vivenciando esse processo aqui, né, de expansão de consciência. Porque cada coisa que a gente vive nas nossas vidas, a gente se atrela a ela. E muitas das vezes a gente nem percebe. Mas tem coisas que aconteceram na nossa infância, ou coisas que aconteceram já há muitos anos e que a gente não se desconectou dela. A gente continua trazendo para o nosso presente, para o nosso agora, coisas que nós vivenciamos há muitos anos atrás, mas que a gente ainda não conseguiu se desatrelar delas. Então, é importante que a gente compreenda que após uma clara intenção e após uma emoção elevada, a gente precisa estar vibrando na nossa máxima expressão energética. E se a gente continuar atrelado a tantas situações passadas, a gente não vai conseguir ter esse máximo potencial energético. Onde você está depositando sua energia hoje? Você está pensando num problema? Está pensando numa conta que você tem para pagar, numa dívida? Está pensando em alguém que você está nutrindo raiva? Está pensando em alguém que você não perdoou? Está pensando em alguém que te fez mal? Onde está a sua energia? É importante que a gente compreenda o quanto realmente cada uma dessas coisas, cada um dos lugares que a gente passou, pessoas que a gente conviveu, situações que a gente vivencia, elas vão drenando a nossa energia. E a gente precisa aprender a se desconectar disso, porque enquanto a gente não estiver inteiro nesse nosso campo aqui, que a gente não enxerga, mas que ele existe, energético, enquanto a gente estiver com tantas frestas, a gente vai estar sendo drenado e a gente vai estar com a nossa energia fraca para a gente potencializar o nosso pedido e a nossa cocriação. Então, é importante mesmo que a gente faça aí entenda, né? Faça aí uma reviravolta na sua vida, perceba onde você está deixando a sua energia, em quem está a sua energia, em que situação, porque tanto na nossa vida quanto no nosso corpo, gente, é importante que a gente fale isso também. Tanto na nossa vida quanto no nosso corpo, o corpo, ele dá sinais de quando a nossa energia está sendo drenada. A doença nada mais é do que isso, né? É a nossa energia sendo sugada por algo que a gente não perdoou ou que a gente está realmente deixando a nossa atenção. Onde a gente deposita a nossa atenção, a gente deixa a nossa energia. Então, onde você está depositando a sua atenção? Vamos preservar a nossa energia, vamos tratar de cuidar da nossa energia. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja, vamos cuidar do nosso campo energético mesmo. É possível, sim, que a gente se liberte dessas amarras, né? E é necessário que a gente faça esse trabalho, essa reforma íntima, que a gente compreenda que a gente não pode. Isso é uma questão de amor próprio, gente. Não vamos deixar a nossa energia nas mãos de qualquer pessoa, nem em qualquer situação, nem em algo que é infrutífero. Não vamos deixar, sabe? Se for emprego, filho, carro, casa, dívida, boleto, sabe? Televisão, notícia, internet. Quantas vezes a gente mal acorda e já vai para a internet para assistir notícias que muitas das vezes são notícias que o fulano foi atropelado, o outro morreu, o outro foi assassinado, o feminicídio, estupro, pedofilia, e a gente está deixando a nossa energia, porque cada coisa que a gente vê, ela vem para o nosso subconsciente, e a gente deixa o nosso potencial energético em cada uma dessas situações. A gente se compadece de cada uma das notícias tristes que a gente vê no dia. E isso não é bom.
Então, a gente realmente preservar a nossa energia, onde a gente põe a nossa atenção, é onde a gente deixa a nossa energia, né? E compreender que tudo é solucionado. Se a gente realmente é drenado dessa energia, a gente nem enxerga saídas para os problemas que a gente está vivendo. Por isso que é importante a gente meditar. A meditação, ela é uma grande chave que nos traz essa libertação, a meditação. Porque quando eu medito, eu silencio os meus pensamentos. E silenciar os pensamentos é tudo que a gente precisa fazer. Que a nossa mente não para, mas a nossa mente ela tem que ser nossa amiga e não nossa inimiga. Então a gente realmente precisa, né, ficar antenado com isso. Onde eu coloco a minha energia, onde eu estou depositando a minha energia. Porque sem energia eu não consigo cocriar a realidade, eu não consigo acessar a frequência das infinitas possibilidades boas que existem e que já estão preparadas, só esperando que eu eleve a minha frequência para acessá-las. Porque as infinitas possibilidades, elas existem. Se existe para alguém, por exemplo, que você admira, alguém que é milionário, ela existe para você também. Deus, ele não dá para um e tira do outro. É igual para todos. Nessa questão energética, é igual para todos. As possibilidades, as oportunidades, elas existem para todos, de verdade. Então, a gente precisa realmente elevar a nossa frequência para que a gente comece a acessar essas infinitas possibilidades já existentes no campo quântico. Eu até falo, costumo brincar, que a lei da atração nem deveria se chamar lei da atração, porque a gente não atrai nada, a gente acessa. E para a gente acessar, a gente precisa primeiro deixar a nossa energia com tantas situações cotidianas, corriqueiras, mas que vão minando a nossa energia. E aí, pessoal, passando aqui, né, o que eu gostaria também de trazer aqui para vocês, quando a gente fala, tudo está acontecendo agora, nesse presente momento. Então, se eu estou no presente, o passado já não existe e o futuro será aquilo que eu estou vivendo hoje. Mas se eu continuo permitindo que a minha energia seja drenada por situações que já ocorreram, às vezes, na minha infância ou há tantos anos atrás, o meu passado, ele passa a ser o meu presente. E vai passar também a ser o meu futuro. Então, a gente tem que perceber que enquanto a gente não estiver no momento presente, tá vendo, Wendel, a importância da gente estar no momento presente, da gente realmente chegar numa praia, contemplar um pôr do sol, estar ali, pisar na areia, sentir a água tocar os nossos pés, sentir o vento, sabe? A gente realmente se perceber nesse momento presente é muito importante. Deixar, sabe, de cumprir simplesmente uma rotina já pré-estabelecida. O simples fato, isso aí a ciência comprova, de você escovar os dentes com a mão esquerda, por exemplo, se você não for, se você for destro, né? E escovar os dentes com a mão direita, a esquerda, por exemplo, já vai ativar no seu cérebro novas conexões neurais. E isso já vai te tirar de um passado familiar. Já vai trazer para você novas oportunidades. Então, muitas das vezes a gente se pergunta, né? A gente se pergunta, a gente quer viver novas experiências, novas coisas, mas aí é que eu pergunto, onde que a gente está se permitindo viver essas novas experiências? Se eu estou repetindo todos os dias as mesmas coisas, se eu estou vivendo todos os dias a mesma rotina, a mesma programação, eu estou repetindo um programa, eu estou rodando um programa, eu estou deixando de ser eu, deixando de ser uma consciência e passando a ser simplesmente uma rodagem de um programa já estabelecido. Então, a gente realmente precisa se antenar e se preocupar com isso, porque cada vez mais eu vejo e percebo o quanto as pessoas estão com menos senso crítico, menos capacidade de autoanálise, menos capacidade de se frustrar, menos capacidade de se perceber ou de realmente mudar alguma coisa, porque elas literalmente estão vivendo num ponto, vivendo no automático, né? Repetindo sempre os mesmos padrões, as mesmas angústias, as mesmas tristezas, as mesmas reclamações.
a mesma falta de esperança, e aí fica impossível a gente realmente estar no presente. E se eu me permito estar no presente, que é aqui nesse campo onde tudo acontece, é no agora, o agora. Porque o amanhã é o agora, é o que eu faço hoje, é o que será o meu amanhã. E o passado, ele já não existe mais. Então, eu não posso mais trazer para o meu presente o meu passado. Eu tenho que deixar ele no lugar dele. Aprender com as experiências que vieram, soltar o que precisa ser solto, perdoar o que precisa ser perdoado, né? E deixar ele no lugar dele, realmente. Porque senão eu vou repetir no meu presente, no meu futuro, eu vou repetir o passado. E aí, enquanto eu não aprender uma determinada experiência, enquanto eu não tiver determinado aprendizado, eu vou estar repetindo, porque o universo, ele é sábio, e ele vai trazer para você sempre a mesma experiência. Então, a gente precisa aprender, né? E a gente precisa aprender a estar no aqui, a estar no agora, a confiar, acreditar que realmente não existe nada no ontem e nada no amanhã. Tudo está acontecendo no agora, nesse aqui e agora. É um eterno agora, é um eterno presente. É aqui, nesse agora, onde todas as coisas estão acontecendo, onde as infinitas possibilidades existem, onde eu posso realmente acessar aquilo que a minha frequência determina. Se eu estiver vibrando no medo, na angústia, na raiva, na frustração, em coisas que aconteceram há anos atrás, ou que estão acontecendo há pouco no meu trabalho, mas se eu estiver sendo drenado por essa energia, eu não vou conseguir acessar as infinitas possibilidades boas que existem para mim. Porque o momento presente é onde tudo acontece, e ele é generoso. São infinitas possibilidades para todos nós, porque Deus é abundante, Deus é generoso, e a gente tem que acreditar nisso e confiar nisso. Porque é como eu disse, aquilo em que a gente acredita é o que acontece. Então, vocês podem perceber que, às vezes, assim, o seu maior medo, ele se realiza. Então, vamos dedicar essa energia, por exemplo, que a gente dedica a tantas coisas que a nossa mente, né? A nossa mente, às vezes, se pega pregando peças na gente, criando futuros imaginários, presos, né, em alguma coisa aí que vai acontecer sempre de ruim. E a gente inventa milhares de cenários, a nossa mente inventa milhares de situações horríveis. E aí acaba acontecendo alguma delas. E a gente fala, ai, tá vendo? Eu fui punido, castigo, né? Ou então, eu sabia que isso ia acontecer. Mas ao invés da gente colocar a nossa energia em fatores ruins, vamos falar, eu sabia que isso ia acontecer pensando em coisas boas para as nossas vidas. Por qual? Por que não? Qual a nossa dificuldade, né? Em nos enxergar realmente como criadores, né? Como centelhas divinas, co-criadores, como co-criadores junto com o universo. Por que não? Deixar de nos ver como pessoas que estamos aqui vivendo essa experiência espiritual maravilhosa e que somos capazes de todas as coisas. E para a gente provar para nós que nós somos capazes, a gente pode começar aí de pequenininho, vai fazendo os pequenos testes de cocriação. Eu costumo dizer, eu brinco, até mesmo aqui com meu marido, a gente vai chegar em determinado lugar e é muito difícil o estacionamento, mas até chegar no local, eu já estou cocriando que a gente vai chegar e vai encontrar uma vaga lá na porta. Pois a gente encontra na porta. Então, a gente consegue. Quando a gente realmente volta a nossa energia para as coisas boas que a gente quer consolidar, a gente consegue. Então, vamos deixar a nossa energia com pessoas, situações que já nem estão na nossa vida, né? Ou coisas que nem precisam acontecer, mas que a gente está depositando a nossa energia. Vamos realmente liberar a nossa energia para as coisas boas acontecerem na nossa vida, certo? Lembrando que tudo acontece no presente e que se a gente continuar repetindo repetindo hoje o que a gente viveu ontem, a gente não está vivendo o presente. E o futuro nada vai ser do que uma repetição do passado. Então, tá vendo como é interessante aí a questão aí do estar no presente? Que às vezes a gente acha que está aqui no aqui e agora, mas não estamos. Vamos realmente fazer coisas aí para nos possibilitar não estarmos tanto no piloto automático, né?
Nem que seja escovar os dentes aí com a mão esquerda para quem for destro, mudar o caminho de casa. Isso aí cria novas conexões no cérebro. Isso nos faz atrair para nós outras possibilidades. Se eu repito sempre a mesma coisa, onde que entra novidade na minha vida? Então, eu não estou dando abertura para novidade, não é isso? Aí vem essa figura que eu, engraçado, eu tinha feito já o PDF ontem para nossa aula de hoje, e eu falo que o universo, ele conversa com a gente, né? Comunica com a gente. E aí eu abri um Instagram e alguém repostou isso. Você tomou banho pensando no café da manhã. Tomou o café da manhã pensando no trajeto. Você na estrada já pensou no trabalho. Você trabalhou pensando no fim do expediente. Chegou em casa pensando no amanhã. Hoje você não esteve presente. Então vocês estão vendo como que é? Como realmente o universo conversa, porque ele me trouxe exatamente essa postagem hoje e eu trouxe para vocês. Pedi para o Aislan colocar aqui para mim, meu marido, né, que sempre me auxilia com essa parte aí tecnológica, que não é meu forte, e ele colocou esse slide aqui, e eu trouxe porque é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né, que a gente está vivendo uma rotina automática e a gente está deixando de contemplar as pequenas coisas e sempre com a cabeça ou no amanhã ou no ontem. E em que momento que a gente está no agora? E a gente precisa, de fato, trazer a nossa consciência para isso. Colocar a nossa energia no aqui e no agora. Porque é aqui e agora que a gente cocria as infinitas possibilidades que já estão à nossa disposição. Simplesmente esperando que a gente atraia. E para a gente atrair, a gente tem que estar com o nosso máximo quântico energético, vibrando na nossa máxima potência, para que a gente atraia as melhores oportunidades, as melhores possibilidades que já existem. Mas para isso a gente tem que estar aqui, agora. Tá, pessoal? Eu achei interessante, como eu digo para vocês, o universo ele conversa com a gente o tempo todo. Comecem a observar como o universo fala com vocês através dos sinais, sincronicidades, pessoas que chegam e falam algo que você estava pensando, ou fazem uma postagem justamente para a gente trazer para o nosso conteúdo, números repetidos. Quando a gente está no presente, a gente percebe muitas sincronicidades. Eu costumo dizer que quando a gente não está no presente, a gente não percebe, porque elas sempre existiram. Hoje eu me percebo, hoje eu me pego pensando o quanto as sincronicidades são corriqueiras e constantes. E cada dia que passa eu observo que elas estão mais, né, maiores, com mais fluxo. Mas quando eu estou desconectada, eu simplesmente deixo de vê-las. Eu passo alguns dias sem ver. E quando eu deixo de observar as sincronicidades, eu já puxo a minha orelha, falo, Núbia, você não está no presente. Você está ou pensando no futuro ou você está lá atrás. Então, volta. E quando vocês realmente se colocarem nesse momento presente, vocês vão ver o quanto é clara a comunicação do universo com a gente. E o quanto a gente pode realmente, através da nossa elevação energética, percebê-las de modo maior e seguir a orientação do universo, porque a gente não está sozinho, que é outra coisa que a gente precisa ter em mente, né? Que a gente não está sozinho. É isso, Wendel. Você já está aí ó, desperto, você já está consciente, já está percebendo as sincronicidades. E aí, Wendel, eu te faço o convite que depois de hoje você vai estar ainda mais presente e você vai perceber ainda mais sincronicidades na sua vida, porque você já trouxe o seu quanto energético para esse momento de agora. E o universo, ele vai te dar mais disso, mais dessas coincidências. Você pode ter certeza disso, porque ele quer ser visto. A gente muitas das vezes acha que está sozinho. Muitas das vezes eu me peguei desesperada. Ah, eu estou sozinha. Não se desespere, meu amigo, meus amigos. A gente não está só. O universo fala com a gente e ele nos orienta, ele nos guia, ele nos dá os comandos. A gente só precisa estar aqui. É algo que a gente precisa fazer. O nosso trabalho, o nosso dever de casa hoje é esse. É estar no aqui e no agora, para que a gente perceba todas as sincronicidades, tudo que realmente está ao nosso redor e que a gente não está percebendo. Então, só voltando aqui para a nossa fórmula matemática, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar aqui no chat, mas eu acredito que ficou claro, né? Que para a gente cocriar, a gente precisa aí dessas duas coisas
esses dois pilares da cocriação, é a intenção clara, né, que a gente definir mesmo o que a gente quer, e a nossa emoção elevada. E eu trouxe aqui como um exemplo, aqui nesse slide, uma pessoa que queria, né, cocriar um emprego. E aí, quando ele colocou, e aí eu vou trazer também para vocês, que depois em casa, posterior à nossa aula, para vocês mesmos fazerem, pegar uma folha de um caderno aí em branco e colocar o que você deseja, o que você mais deseja hoje na sua vida. E aí você vai colocar de um lado os seus pensamentos, né, que é a sua intenção, do outro lado você vai colocar a sua emoção, que são os seus sentimentos, e no meio você vai colocar aquilo que você quer. A gente colocou aqui na figura o T, né, que está representando trabalho. E aí, de um lado, quais foram os pensamentos dessa pessoa para materializar esse trabalho? Qual que é a intenção? Aí a pessoa disse, eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu quero ganhar o mesmo ou mais do que eu já ganho hoje, porque no caso a pessoa já tinha um emprego, mas queria algo melhor, então ela falou, colocou o quantum aí, né, financeiro. Vou ganhar o mesmo ou mais do que ele já ganha nesse momento. Eu quero ter contratos de trabalho de 6 meses a 1 ano, eu quero amar o que eu faço, eu quero ser chefe e liderar minha equipe. Então, vocês perceberam quanto a pessoa foi clara, né, naquilo que ela intencionou? Quais os pensamentos que ela teve em relação a esse trabalho? Enumerou. Então, seja qual for a coisa que você quer cocriar hoje, no dia de hoje, você vai representar dessa forma, tá? Coloque no centro o que você quer cocriar, se for um relacionamento, coloque de um lado a intenção, do outro lado a emoção. E aí a pessoa colocou do outro lado em relação a esse trabalho. Quais os sentimentos, né? O que ela ia sentir se ela tivesse, se ela já tivesse cocriado esse trabalho? A pessoa, eu vou me sentir empoderada, apaixonada pela vida, eu vou me sentir livre, eu vou me sentir grato. Se você não souber o que vai sentir, uma das coisas eu tenho certeza, gratidão cabe sempre bem em qualquer lugar, tá? A gratidão, seja sempre grato por aquilo que não aconteceu. É a nossa melhor forma de atrair o que a gente precisa, o que a gente merece e o que a gente quer. Já agradeça. A gente tem uma mania, a gente até aprende errado, né? Que a gente faz orações e a gente pede sempre clamando: ai meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E quando a gente faz esse tipo de pedido, a gente está emanando escassez, falta, né? Se alguém está doente, por exemplo, e ora pedindo por saúde, eu quero saúde, me cura, eu quero. Então, assim, se você fala para o universo e vibra nessa frequência, você está vibrando na frequência que você está doente, né? Agora, se você agradece, olha como as coisas já mudam. Eu agradeço pela minha saúde, eu agradeço porque eu sou saudável, eu agradeço porque o meu corpo e a minha energia fluem em perfeita harmonia, não é isso? Então, se você agradece desde antes de você ter o que você quer, você já mostra para o universo a sua confiança nele, que é aquilo que também está na Bíblia, né? Tudo aquilo que pedirdes, crendo que terão, tudo aquilo que pedirdes, crendo que receberão, que receberam, receberão. Tudo que pedirdes, crendo que receberam, receberão. Então, perceba o verbo primeiro no passado e depois no futuro. Tudo que pedirdes, crendo que receberam, receberão. Então, eu tenho que ter essa confiança, eu tenho que realmente agradecer, confiar. Então, é a maior das orações e a melhor, é a chave, gente. Eu falo que a gratidão, ela abre portas, ela te conecta numa frequência elevadíssima, e ela te coloca realmente ali alinhado às melhores vibrações. E se você tem essa crença, né, de que você vai receber, você receberá. E é isso que nos falta, né? Nos falta essa fé, né, no acreditar sem ter. Porque muitas das vezes a gente não consegue manter, sustentar essa energia. E é aí que as coisas não fluem. Porque se hoje eu quero, mas daqui a pouco eu duvido, eu descolapso tudo. Tudo vai para trás, eu tenho que reiniciar o processo. Então, por exemplo, se alguém pode, ninguém me perguntou aqui, mas Núbia, quanto tempo que leva para eu cocriar algo, né? E aí eu digo para você, o tempo depende de você, depende do quanto você acredita, depende do quanto você sustenta a sua frequência e a sua confiança. Qual que é o tempo que você vai sustentar?
Porque às vezes a gente pede algo e a gente fala, não tem nada mudando, mas não está nada mudando, mas a gente não percebe. Assim como as ondas que eu disse, o universo está se movendo nos bastidores, está nos guiando, tá fazendo as manobras dele, está fazendo tudo para alinhar, orquestrando tudo para nos oferecer aquilo. Mas onde está a nossa confiança? Porque passou uma semana, duas, três, e não aconteceu, aí eu desisto. Às vezes a gente não tem fé nem para sustentar uma, duas ou três semanas, né? É o que acontece muito nos dias de hoje. Então, vai da sua frequência, daquilo que você emana, da frequência que você vibra e da confiança que você tem no seu pedido. Quanto que você confia naquilo que você pede e que você realmente irá receber? Porque se para Deus tudo é possível, o seu pedido também é possível. E é isso que a gente tem que realmente perceber. E aí é que entra a questão das nossas crenças, né? Quando a gente estudou lá anteriormente a questão das crenças e que eu disse que era tão importante, que as nossas crenças são o filtro da nossa realidade. Porque se eu não acredito que eu sou merecedora, ou se eu não acredito que eu posso, como que eu vou realmente confiar que eu vou receber algo? Então, a gente tem que se atentar realmente para isso. Olhar para as nossas crenças, olhar para o que a gente está acreditando e realmente ter essa fé, né? Essa fé aí inabalável, essa fé aí que sustenta a nossa frequência, a nossa vibração e que crê que o melhor está sendo preparado. Às vezes também a gente pede algo acreditando que é a única forma de receber esse algo. E o universo ele pode te dar várias formas de receber determinada coisa. Digo, por exemplo, em relação ao dinheiro. O universo ele pode te dar várias oportunidades e possibilidades, por exemplo, de você ser uma pessoa rica, né? De você ganhar muito dinheiro. E às vezes a gente está ali atrelado à crença de que só de determinada forma é que eu vou ter essa riqueza. E o universo está ali, te disponibilizando várias outras formas de você ganhar aquele dinheiro e você não está enxergando. Então, a gente tem que realmente, além da gente confiar, né, entregar, é confiar mesmo que é o universo que sabe, é ele que sabe de todas as coisas e ele é que está vendo o macro, que a gente só enxerga o micro, né? Porque nem as ondas a gente enxerga, nós, com os nossos sentidos aqui físicos, nós somos incapazes. Então, é realmente ter essa percepção, né? E crer realmente que a abundância, a prosperidade, ela pode chegar de várias formas, né? O dinheiro pode chegar de várias formas, um relacionamento também, o amor e tantas outras coisas. Então, não adianta nada eu pedir um carro e o tempo todo tá abrindo a porta da garagem para ver se o carro está lá. A gente tem que soltar. Esse é também um grande mistério e um dos grandes segredos da cocriação, porque após a intenção clara e a emoção elevada, e após eu ter uma nova energia, eu preciso soltar. E o que é o soltar? É o confiar que está entregue para o universo e que ele fará. Da forma dele, que é a melhor, mas ele fará. E eu não posso estar na resistência e nem na dúvida, né? Forçando determinada coisa ou abrindo a porta da garagem todo o tempo ali, a todo momento, para ver se o carro está lá. Eu tenho realmente que confiar que no tempo do universo me será entregue. E aí, quanto que vocês estão realmente dispostos, né, a confiar no universo, a entregar e a soltar, né, para realmente cocriar as melhores coisas? E aqui eu trouxe, né, essa música aqui do Cazuza, que veio muito a calhar aí para a gente encerrar aí o nosso encontro, né? O Cazuza aí, que foi um grande compositor, um músico, e as músicas dele sempre, as letras, né? Sempre trazem para nós muito ensinamento. E aí, há tantos anos atrás, e ele foi um visionário, porque olha o que ele diz na música dele, né? Que o tempo não para, a música que tem o nome O Tempo Não Para. Eu vejo o futuro repetir o passado. E é sobre isso que a gente falou, né? Não vamos permitir que o futuro repita o passado. Vamos estar no presente para que a gente, então, faça o nosso futuro. É através da nossa energia no presente, do nosso alinhamento vibracional, através desse nosso posicionamento, né? Corpo, alma, energia, frequência, no momento aqui, no agora, aqui e agora, é que tudo acontece, é que tudo é possível.
é que eu consigo realmente alinhar e atrair para mim as melhores experiências. Eu preciso estar no presente, não deixar mais que a minha energia seja drenada ou sugada por situações do passado, por situações que sequer aconteceram e que a minha mente já está pensando que irão acontecer. Eu preciso realmente estar no presente para que a cocriação aconteça da melhor forma, para que a gente não repita o passado no futuro. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Agradeço muito a confiança, tá? De cada um. Muito obrigada. Que bom que vocês estiveram aqui nesse momento. Que bom. Obrigada aí pela participação, tá, Wendel? Valeu demais. Pelas pessoas também que falaram antes comigo que não poderiam entrar. Cada uma tiveram seus motivos, suas razões, mas que chegaram, né, e falaram. Muito obrigada, tá, por essa consideração, por terem realmente falado o motivo, a razão de não terem participado. Eu agradeço muito. Isso para mim é um bem muito grande que faz no meu coração, porque, como eu disse para vocês, meu despertar iniciou já há alguns anos, e eu estou aqui hoje realmente como um canal, como uma pessoa que quer trazer para vocês o que de melhor eu tenho aprendido aí ao longo desses meus anos. Tenho muitas experiências já de cocriação, quem sabe a gente não fala aí mais no futuro. Até gostaria de ter falado aqui, mas eu acho que eu vou me falando tanto. É uma das minhas características é falar muito, mas eu tenho muitos exemplos, né, de cocriação na minha vida. Eu tenho muito que agradecer por tudo que eu tenho aprendido, e eu posso dizer para vocês que acreditem, confiem, que quando a gente realmente consegue modificar aí essa nossa carga energética, modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pensando sempre nas melhores coisas, sentindo sempre as melhores coisas, a gente vai atrair para nós sempre as melhores experiências. Então, vamos estar cada dia mais conscientes, porque o despertar é isso, é a gente estar consciente de quem a gente é, do poder que a gente tem e do quanto a gente é capaz, né, de também compartilhar a nossa energia com as pessoas. Olha só a nossa importância, o nosso poder. Então, vamos compartilhar com as pessoas coisas boas e fazer a nossa parte mesmo, né, de contribuir para que esse universo cada dia mais esteja aí numa frequência vibratória cada vez mais elevada, que as pessoas estejam sempre imbuídas aí no bem, vibrando em amor, vibrando em gratidão, porque o mundo tem jeito sim, e quem fala que não está vibrando na escassez, e é uma frequência que a gente já não aceita mais para as nossas vidas, tá certo? Grande beijo para todos, muito obrigada mais uma vez.